Como se tornar um produtor de conteúdo de sucesso? Muita gente tenta, mas poucas conseguem. Porém, existem algumas dicas que podem te salvar. Pensando justamente nisso, hoje a gente vai falar com diversos especialistas no assunto. Mas antes, aproveita, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo se você está gostando do nosso conteúdo e principalmente se inscreva no nosso canal aqui do Big, beleza? Vamos então começar. Gelli, por favor, se apresenta para o público. É isso aí, Bárbara. Obrigado pelo convite de estar aqui. Eu sou o Pedro Gelli, eu tenho 24 anos, há 6 anos que eu trabalho com YouTube, tenho 3 canais no YouTube e o último deles que eu criei há 7 meses atrás é o Dicas do Gelli, em que a gente está quase batendo 200 mil inscritos e é um canal realmente focado em ensinar as pessoas a crescer o canal delas no YouTube. Eu sou empreendedor também, tenho algumas outras empresas, uma delas, por exemplo, uma agência de influenciadores, que a gente já conta com mais de 5, 6 influenciadores. Então, tô no caminho aí e tentando melhorar a cada dia. E qual é a sua primeira dica para trazer para o público esse aspecto de sucesso, né? O criador de conteúdo precisa de sucesso, de números, mas nem sempre você começa grande, né, Gelli? Bom, começa no zero, né? Todo mundo começa no zero, a não ser que tenha alguém que conheça já, que seja famoso e possa dar um empurrão, mas não, o empurrão não é necessário. Eu comecei do zero, totalmente do zero, há 6 anos atrás, e realmente divulgando em grupos do Facebook, divulgando para os meus amigos que tinham interesse sobre aquele assunto que eu tratava, que na época era um jogo de celular. Então, eu comecei do zero, acho que é uma oportunidade muito grande de trabalhar com internet, porque a gente pode trabalhar de qualquer lugar que seja, não tem ninguém para demitir a gente também, né? Porque é autônomo. Sim, com certeza. Você tinha me falado que a parte da mentalidade, né, o famoso mindset, é muito Sim. importante para quando você está realmente se lançando nesse mercado. Por quê? Eu acho que. Eu acho não, tenho certeza. Assim, a mentalidade ela é indispensável para qualquer coisa que a gente quer ser bem sucedido na vida. E no YouTube não é diferente. Então, quando você é uma pessoa que insiste, tem a mentalidade de ser resiliente, e resiliente antifrágil, né? Eu diria antifrágil, que é melhor do que resiliente. Antifrágil é aquele que bate no chão e ao invés de quebrar e reconstruir, ele fica mais forte ainda. Então, essa mentalidade de insistir, independente do que está acontecendo, insistir, aprender com os próprios erros, é o que eu diria que é indispensável para você se sustentar dentro do YouTube. Porque o começo é sim muito difícil da gente conseguir crescer, a gente não vê os números, está sempre se comparando com outras pessoas que são gigantescas, isso faz muito mal para nossa cabeça. Se a gente deixar isso nos abalar, a gente não cresce. Então acaba desistindo e não consegue evoluir. Mas se a gente insistir por tempo suficiente, aprendendo com os próprios erros, vai dar certo, não tem como dar errado. E essa persistência, ela também tem muito a ver com a constância, né? Ou não? Com certeza, a constância é um dos pontos mais importantes do YouTube. É constância, é melhorar o próprio desempenho do vídeo em retenção, por exemplo, e a thumbnail do vídeo. Então, é basicamente você postar conteúdos bons, ter constância suficiente para as pessoas não esquecerem de você, porque quem não é visto não é lembrado, e você ter uma qualidade na tua imagem ali, fazer thumbnails que a gente chama de clickbait, mas é o clickbait do bem. Então, atrair as pessoas para assistirem seu vídeo e elas vão se manter assistindo, dando retenção para ele e fazendo seu canal ser recomendado. Quanto mais retenção, mais recomendação o YouTube também te dá. Sobre essa questão das as famosas, né, clickbaits do bem, como que você separa entre a clickbait do bem e a clickbait do mal dentro do YouTube? É bem fácil na teoria de separar, bom, na prática também. O YouTube ele te diz a retenção do teu vídeo. Então, por exemplo, o meu canal tem 6 minutos de retenção. Se eu faço um clickbait do bem, vai dar a mesma média, 6, 5 minutos e meio, 6 minutos e meio de retenção. Se eu faço um clickbait do mal, as pessoas vão entrar no meu vídeo, vão ver que não é aquele o conteúdo que elas esperavam quando elas clicaram naquela miniatura e naquele título, e aí elas vão sair antes, ou seja, a minha retenção vai ser muito abaixo da minha média. Então, o clickbait do mal ele é identificado 3 horas depois da postagem, que é quando o YouTube já te dá o relatório inicial do seu CTR versus a retenção do seu vídeo. Então, às vezes, seu CTR está muito alto, que é a taxa de clique do vídeo, né? Quando a tua miniatura e teu título estão muito bons, e a tua retenção está muito baixa. Se tua retenção for baixa, você fez o clickbait do mal. Muito legal. Você tem mais uma última dica para dar pro pessoal?
Olha, eu diria que realmente as pessoas menosprezam muito isso, mas a mentalidade é uma das coisas mais indispensáveis para ter sucesso em qualquer coisa. Eu, eu não sabia disso quando eu comecei. Eu queria que alguém tivesse me dito isso, que eu, por muitas vezes, caí profundamente no meu canal, perdi muitas visualizações, e o que me segurou foi a minha mentalidade, porque eu tive muitos amigos que desistiram porque não tiveram essa mentalidade, essa cabeça para aguentar, porque é realmente muito difícil, é uma pressão muito grande, é uma pressão que a gente se faz. Então, para você que quer começar, não se deixe abalar, não se compare com outras pessoas, tenta sempre se comparar com o que você era ontem e melhorar para amanhã você ser uma pessoa melhor e melhorar também seu conteúdo. E assim você vai evoluir e chegar onde você quer chegar. Que mensagem incrível. Tá certo, Geli. Então, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a vocês. Sassa, muito obrigada por estar conosco nesse vídeo. Se apresenta para o público, por gentileza. Bom, eu sou o Sassa. Muito do que o povo me conhece é da época que eu trabalhava no YouTube. Fiquei por lá 8 anos, 2 anos trabalhando com conteúdos de esporte, depois os outros 6 anos aí trabalhando com criadores, publishers e marcas, tudo relacionado ao mundo dos games. E foi onde encontrei minha grande realização profissional, o meu grande amor, minha grande identidade pessoal, inclusive. E eu tomei depois a decisão, agora em fevereiro desse ano, de abrir minha própria consultoria e continuar trabalhando nesse mesmo mercado e trazer um valor que muitas vezes eu acho que ainda falta para esse ecossistema, mas que não para de crescer, como todo mundo sabe. E como que as pessoas podem fazer para que o canal delas também não pare de crescer, como você disse? Eu acho que hoje é a primeira coisa, né? Não existe mais espaço para amadores, tá? Então, quando eu falo que não existe mais espaço para amadores, por quê? Especialmente depois da pandemia, houve um aumento bastante importante em relação ao consumo de games na internet. Então, o YouTube, de onde eu vim, ele praticamente dobra de tamanho na área de games durante a pandemia, mas esse tipo de fenômeno também ocorre em outras plataformas, né? E plataformas de conteúdo, plataformas de game, de vídeos curtos, vídeos mais extensos, tudo. E o que significa isso? Atraiu a atenção de gente que tem poder de criação de conteúdo de forma bastante profissional. Então, assim, hoje não é novidade que canais de TV, vou dar um destaque aqui para o Sport TV, que tem um canal dentro do próprio YouTube, mas também empresas, né, que hoje são verdadeiras media companies. E se você for pensar em media companies, né, veja o que uma Riot faz, né, diariamente. Tem 2 canais maravilhosos, tem uma equipe de produção, tem estúdio, né, lá na Conta Studios, na zona oeste de São Paulo, que tem mais de 1.200 metros quadrados e uma equipe super profissional. Muitos deles vieram da TV com experiência nesse mercado. Mesmo o pessoal que gere conteúdo na Riot também tem um background profissional super importante. O que faz a BBL, o que faz, por exemplo, a Loud, né, em relação a esse formato, né, das gaming orgs, né, das organizações de games e esportes, produzirem conteúdo todo dia, você tem posts diários, né? E aí, naturalmente, você vai, nesses exemplos que eu estou dando para vocês, você tem roteirista, editor, produtor, uma série de pessoas para fazer com que aquele conteúdo seja cada vez mais profissional. Um trabalho também que é muito bacana de lembrar é da própria Final Level, né, que criou essa questão da casa de produção. Isso sem contar aqueles criadores que hoje já têm recursos próprios para investir numa melhor produção, contratar uma equipe, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? A exemplo de qualquer outra carreira, de qualquer outro investimento que você for fazer em termos de vida, né? É um mercado que está profissional. Então, assim, não adianta achar que você vai lá abrir um canal no YouTube como se você tivesse cadastrado numa plataforma que basta adicionar água e pronto, e você vai ter seu sucesso. Muito pelo contrário. Então, assim, primeiro, entenda essa situação, né? Entenda como esse tipo de novos entrantes, ou de profissionais, ou de empresas estão no mercado de games produzindo conteúdo, né? E depois, veja de que forma você tem essa questão de criar uma identidade própria. Eu acho que até o próprio Érico Borgo tratou desse assunto, mas mais do que nunca, à medida que você for evoluindo, especialmente você que está ouvindo esse bate-papo aqui, se você já tem recursos, começa a terceirizar, né? Começa a dividir essa produção de coisas que você faz diariamente. Contrata gente para fazer sua thumb, contrata gente para fazer sua otimização de canal, de rede social, de edição dos vídeos, né? Desapega, acho que esse que é o mais importante, né? Eu estava aqui no bate-papo de aquecimento com a Bárbara dizendo, né? Pode parecer meio piegas, mas não deixa de ser verdadeiro. Se você quiser ir mais rápido, vá
sozinho. Se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Acho que esse que é o grande recado quando a gente olha para o mercado mais profissional, né? Não adianta, né? Hoje um ecossistema bem diferente do que era há 4 anos atrás. Outra coisa também é que há uma cultura no brasileiro, isso naturalmente se reflete nos gamers, né? De acreditar muito mais em informações que circulam, né, na deep WhatsApp web, né, em relação ao que é o algoritmo, do que se trata. E aí não falo só de YouTube, né? Existe, O claro, que o famoso YouTube fonte Arial 12, né, Sassa? é fonte Arial 12, entendeu? Ou para mim é fonte Comic Sans, né? Porque forma É hilário. nada, além de ser hilário, não se usa, né? Então, assim, acho que esse tipo de coisa aí me traz o segundo ponto, né? Menos achismo e mais ciência. E aqui não estou entrando em questões, né, de debates que passam hoje pelo Brasil, mas mais do que nunca, entender que você tem ferramentas que, de fato, mostram dinâmicas super importantes para o seu canal. E antes de usar essas ferramentas, lembre que essas ferramentas, ela prescindem de conhecimento de matemática, de conteúdo, de português, afinal as pessoas escrevem, elas ouvem, elas leem, isso tem impacto direto na criação do seu canal. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa ajuda, né, você a ter mais domínio, mais previsibilidade, né, do que vem pela frente. E tem um outro ponto, né, que está relacionado a isso, que muitas vezes a sua ansiedade pode ser curada com esse remédio, com números, entendeu? Analise, veja se isso não aconteceu em períodos passados, né? Eu brincava muito na época que eu cuidei do YouTube Gaming aqui, que eu falava para alguns criadores de conteúdo, eu falei, olha, você nunca poderia trabalhar no mercado de ações, em UTI, e nem em tráfego aéreo, porque você imagina que qualquer dado anômalo que você aparecesse ali, você ia derrubar o avião, você ia matar o passageiro, você ia abandonar aquela operação, e a gente não pode ter esse tipo Ai, de olhar. desculpa, Sassa. Maravilhoso esse exemplo, parabéns. Pois é, entendeu? Então, assim, talvez, acho que alguns de vocês estão ouvindo esse bate-papo aqui, é aquela coisa ela, da simbologia de sair da caverna, né? Do medo da caixa, né? Eu lembro um criador grande, inclusive, uma vez falou para mim, né? Sassa, eu não mexo no YouTube Analytics porque é uma caixa preta e só me dá medo. Falei, gente, é a mesma coisa que eu tirar o velocímetro do meu carro, né, para falar assim, eu não quero sofrer com esse lance aqui, eu fico ansioso para ver se o carro vai tomar multa ou não, jogar fora o velocímetro e vamos continuar a guiar. Então, esse tipo de coisa é muito importante também, né? Eu acho que acaba ajudando naquele ponto inicial que eu trouxe aqui no bate-papo, que é a questão de profissionalismo, né? E dentro dessas estruturas profissionais, com certeza tem gente que está olhando para tudo isso, né? O que é o chamado do Business Intelligence ou Business Analytics. Então, assim, basicamente são as informações, é o pulso que todas as plataformas ou ferramentas terceiras estão dizendo a respeito do teu conteúdo, do ecossistema que você está envolvido, da plataforma, de tendências, tudo. Eu levantei algumas para vocês que acho que são super interessantes e super importantes nesse sentido. E, de novo, né, nada como informação, dado à ciência, para trazer luz e trazer conhecimento, e isso acaba desenrolando outras coisas, começando pela sua ansiedade, que eu tenho quase certeza que você que está me ouvindo já teve ataques de ansiedade porque não estava entendendo o que estava acontecendo com a plataforma, com o YouTube, com o vídeo, tudo. Teve só para terminar aqui, infelizmente não ouvi, me contaram esse quoting, né, essa frase aqui, de um CEO de uma MCN brasileira, já trabalhei com ele, e muito interessante, que ele falou o seguinte: o algoritmo do YouTube tem mais do que fazer do que derrubar o teu canal. E é verdade. Né? É verdade. As pessoas, eu trabalhei numa empresa, trabalhei no Google, trabalhei no YouTube, eu sei de outras empresas do mercado, assim, a gente não acordava de manhã com uma capa preta, né, forrada de vermelho cetim, né, e com um tridente falando assim, vamos derrubar canais de Minecraft, ou vamos derrubar canais de Free Fire, ou hoje a Bárbara. Então, assim, vamos trabalhar com mais ciência. As ferramentas que eu prometi aqui para vocês, primeiro é o Escola de Criadores do YouTube, e aí eu acho que mais do que
falar de um lugar que eu vim, mas acho que é muito importante que esse tipo de conhecimento é um conhecimento adquirido diretamente com criadores, mais o time de data science, mais o time de educação de YouTube que se unem para dar esse tipo de retorno à comunidade, falar assim, aprenda como as coisas funcionam. Inclusive, ali se trata de como o Search Discovery funciona no YouTube, né? As buscas e descoberta de conteúdo, o algoritmo e tudo mais. E é importante lembrar que esse tipo de tecnologia que está por trás de uma rede social basicamente é a mesma, né? O que muda são sinais ou são adaptações disso. Então, à medida que você começa a entender uma plataforma, você começa a entender as outras plataformas também. Eu falei da Escola de Criadores de YouTube porque foi de onde eu vim, mas certamente, se você for hoje no Facebook, na Twitch, Nimo e qualquer outra, na Buia, né? Você vai ter algum tipo de recurso, né, que pode te ajudar a entender como aquela plataforma funciona e como ela performa melhor. Inclusive, no próprio YouTube, certamente tem gente que produz bons conteúdos, ainda que não sejam conteúdos oficiais daquela plataforma específica, que te ajudam a entender isso. Basta entender quem está falando sério. E não é tão difícil assim, né? Geralmente, esse tipo de conteúdo ele não vem de gente séria, não vem com uma roupagem de tragédia, de clickbait. Vem uma roupagem de trocar esse tipo de informação. Coisas que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Existe uma empresa, na verdade não sei de onde é a empresa, mas chama Newzoo, como fosse zoológico novo em inglês, que ela fala dos dados de mercado. Que inclusive é super bem reconhecida no mundo todo, né? Fala sobre pesquisas, estudos, e o Big também vai ter uma palestra da Newzoo, então fica ligado. Boa, né? E acho que aí, só fazendo um jabá aqui, eu acho que as pessoas devem, por força, participarem do Big, que tem muito conteúdo bom. É quase uma mini pós-graduação de indústria dos games. E eu estou falando muito sério. A Bárbara sabe, a gente já conversou sobre Big em outros momentos, então... Mas voltando ao Newzoo, né, você tem algumas perspectivas ali, né? Então, por exemplo, você tem dados globais de consumo de games, ou por plataforma, ou por tipo de console, ou por tipo de jogo, que você pode olhar. Então, assim, se tem uma tendência acontecendo no Japão, China, Índia, Estados Unidos, talvez essa tendência venha depois para o Brasil, né? Mas o legal também é que fala de mobile gaming, né? E o Brasil, vocês sabem, é a pátria do mobile gaming também. Então, é interessante entender esses números para você entender quais são os jogos que estão com maior investimento, ou com maior sucesso, ou com maior perspectiva de atualização, e ver de que forma isso você consegue trazer de insights para o seu canal, mas mais do que nunca traduzir isso em termos de conteúdo para o teu público também. O Google Trends, que é uma ferramenta que as pessoas desprezam, e acho que existe Outro dia eu estava ouvindo um podcast sobre BI, né? E existe um fetiche das pessoas em pagarem pelas coisas, né? Até aqui, Newzoo, YouTube Analytics não paga nada, entendeu? Então, assim, isso não desmerece o valor daquela plataforma, entendeu? Muito pelo contrário, né? Ajuda você a não gastar um dinheiro que você não precisaria gastar. Não estou dizendo que não vale a pena pagar por coisas, tá? Mas só vamos colocar em perspectiva que existem, né, diversos tipos de informações aí para você colocar ao seu dispor. Uma outra plataforma que eu gosto, estava falando do Google Trends, porque ali você consegue ver o que está quente no mercado brasileiro, no mercado mundial, não só por palavras-chave, mas por assuntos que acontecem no dia a dia das pessoas, entendeu? Então, desde tragédias até finais de campeonatos, desde datas comemorativas, eleição de presidente. Então, assim, muitas vezes BBB, etc, etc. Se você acompanha isso, você tem um pulso do que o brasileiro está buscando, né? Quais são as coisas que o brasileiro está tratando naquele específico recorte de tempo. E como, eventualmente, eu posso tirar proveito disso. Essa ferramenta hoje, ela consegue ser profunda o suficiente para você descobrir, por exemplo, quais são os termos mais buscados sobre tal jogo no Brasil, então no Google, no YouTube, né, por recorte de tempo, até por horário ele consegue dar. E você assim, pode conferir também qual é a diferença entre um jogo e outro, entre um... Exato. É maravilhoso. Exato, entendeu? E às vezes, por exemplo, a gente teve esse debate outro dia, né, Badu, o que dá mais audiência, jogos grátis ou jogos gratuitos, né? Provavelmente é jogos grátis, porque é mais fácil de digitar. Então, essa é uma outra ferramenta. Existe uma ferramenta que é bem bacana, ela vai nessa mesma linha do Google Trends, quando você quer saber quais são os termos mais buscados, quais são os volumes de busca em relação àquele termo, né? Então,
Se você colocar Keyword Tools ou ferramentas de palavra-chave, vocês vão perceber que tem a do próprio Google. Essa ferramenta do Google é utilizada para quem quer comprar inventário no Google, no YouTube e na rede, mas também serve para você ter esse tipo de insight. Mas certamente você vai perceber que existem várias ferramentas no mercado. Tem uma que chama keywordtool.io, ou você tem a SEMrush, você tem... Eu usava muito SEMrush, inclusive. Tem umas ferramentas do Neil Patel, que é um cara de marketing digital. Enfim, você tem algumas coisas aí que pelo menos te ajudam a dar um norte, entendeu? Uma carta de navegação, um GPS, antes você tá boiando no meio do oceano e falando é culpa do Google, é culpa do Twitch. Mas sai antes né? Um mapa de navegação antes de culpar os outros, né? Video IQ, que eu acho que é um negócio interessante também, e assim como o Video IQ... existem outras ferramentas similares, essa que me surgiu agora à cabeça, mas o que acontece? O Video IQ ele te dá um pouco da estrutura de conteúdos ou de ranqueamento daquele vídeo específico, tanto para você, como de vídeos que estão publicados no YouTube, e eu acho que em outras plataformas. Eu lembro ele funciona no YouTube. Mas, de novo, né, se eu vou num vídeo do criador A, B ou C, usando essa ferramenta, eu tenho ideia de que palavras-chave foram utilizadas, como está ranqueando, que outros vídeos estão se relacionando a ele, e, de novo, me faz entender como essa coisa de causa e efeito acontece. Eu tenho um vídeo, outros vídeos, né, canais, o YouTube, a internet, e por aí vai. E é isso, né, que eu falei de todos aqui que eu queria falar para vocês. E, de novo, gente, acho que fica muito importante aqui esse recado das ferramentas, que, primeiro, eu não tenho compromisso com nenhuma delas, né? Existem outras no mercado, mas que o grande recado é esse, né? Vá estudar, beba de fontes interessantes, de fontes que têm uma preocupação analítica ou de compartilhamento de dados. Basta pegar qualquer rede social que a gente acabou de comentar aqui. Por exemplo, o próprio Facebook tem um relatório de games que é muito interessante para você entender esse tipo de dinâmica, né? E antes de mais nada, acho que me faltou só uma dica aqui de vai estudar. O YouPix, por exemplo, ele tem uma série de conteúdos, treinamentos, mentoria em termos de marketing de influência, tanto para o influenciador como para o mercado. Sendo esse agente de meio de caminho aqui, o pessoal do YouPix entende também muito bem o que esse lado pede e o que aquele lado pede, né? Então, métricas esperadas, comportamento esperado, valores, né? Tamanhos de rede. Então, assim, de novo, né? Não só porque eu estou falando, mas vocês vão perceber que qualquer outra área que trata de marketing de influência de uma forma séria, essa parte dos analíticos vão aparecer no primeiro instante. Ninguém está a fim de perder tempo, ninguém está a fim de perder dinheiro, ninguém está a fim de conversar com quem não quer conversar com aquela marca, com aquele criador. Então, essas são as minhas dicas, né? Acho que tudo gira em torno de profissionalismo. Tá certo, então, Sassa. Muito obrigada pela sua participação nesse nosso vídeo. Borgo, por favor, se apresenta para o público, fale um pouco de você, sobre quem você é, por gentileza, antes da gente começar as nossas dicas. Bom, meu nome é Érico Borgo, eu estou fazendo conteúdo na internet há 20 anos já. Quando era tudo mato, comecei, não existiam nem redes sociais quando eu comecei, 21 anos, na verdade. Passei basicamente por todas as fases, toda a internet 2.0, início das redes sociais, surgimento do YouTube, quando começaram os vídeos, podcast, passei por tudo e agora estou recomeçando com um canal novo, ou seja, estou passando por tudo de novo, porque tudo muda o tempo todo. Sabendo que tudo muda o tempo todo, quais são as suas dicas de ouro para quem quer se tornar um influenciador? Tudo muda o tempo todo, mas algo que não deveria mudar é você e a qualidade do seu conteúdo. Eu acho que o algoritmo, ele vai sempre... Você sempre tem que ficar de olho nele, você sempre tem que saber o que está acontecendo, o que as plataformas nas quais você quer trabalhar estão valorizando, mas, ao mesmo tempo, se tem algo que tem que ter constância, que é algo, a única coisa que você efetivamente controla, é você mesmo, é a qualidade do seu conteúdo, a qualidade do que você está fazendo e para quem você está fazendo. Você tem que ter uma certa clareza de quem é seu público, o que você quer comunicar para ele e buscar em você algum tipo de diferencial, ou seja, não adianta ficar tentando copiar o youtuber da vez, né, o streamer do momento. Você tem que ser você mesmo e, ao mesmo tempo,
entender quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. Não adianta você ficar insistindo em algo que você não faz bem, né? Claro, você pode sempre tentar melhorar, você pode sempre estudar e tentar ganhar habilidades que você não tinha antes, mas tenta entender o que você acredita que você agrega para o mercado, para a indústria, para as pessoas, para a comunidade, e aí trabalhar em cima disso. E ouvir muito a comunidade, ouvir se o que você está fazendo tá fazendo diferença na vida de alguém, ou não, ou, sabe, ou realmente faz assim, putz, eu tô só mais um no ruído que é a internet hoje, com milhares de pessoas fazendo conteúdo, milhões de pessoas fazendo conteúdo. Então, acho que aí nesse momento você tem que realmente analisar, olhar número muito, entender o que você está fazendo e sempre seguir ali a sua verdade. Não tentar buscar a verdade de outra pessoa para você. Qual que é a sua verdade? O que você acredita? E aí seguir com isso, né? Seguir na sua essência, tentar nunca perder isso, porque o seu público vai ser o primeiro que vai reparar no momento que você começar a se vender ou fazer coisas que você não fazia antes, em nome da audiência ou em nome do público que não é o seu público original, e aí você vai perder aquelas pessoas. E é sempre mais difícil você conquistar novas pessoas, né, do que você reter as que você já tem. Então, tipo, cuidado com atalhos, cuidado com maneiras sedutoras de ganhar muito follower muito rápido. A conquista, ela é diária, ela é uma pessoa por vez, ela sabe, na relevância, em tentar manter as pessoas ali dentro do seu conteúdo, assistindo você, entendendo o que você tem a dizer. É um trabalho árduo, mas essa é a minha dica, né? Tem que ter resiliência. Você mencionou sobre o algoritmo, que é o bicho-papão hoje em dia de quem quer entrar nesse mercado. Como que uma pessoa que está nova nisso pode começar a entender esses números, hein, Érico? Existem muitos vídeos na própria internet, ali tem vários canais que ensinam, que falam sobre algoritmo, que explicam o que é, né, essa equação que muda o tempo inteiro, que aprende o tempo todo, que o tempo inteiro, um dia você está super estourando, bombando, no outro dia você está ali por baixo, porque ele mudou, o algoritmo está valorizando outra coisa. O importante é não se desesperar. Do jeito que o algoritmo vai, o algoritmo volta, né? E ao mesmo tempo tentar sempre se manter atualizado, olhar os números, tentar entender o que as plataformas estão buscando. Isso é algo que é muito falado o tempo todo nas comunidades de criadores, né? Então, tipo, tente seguir aí algumas comunidades, siga alguns criadores que fazem conteúdo para influenciadores, ouça o que eles estão falando e não se desespere, é assim mesmo. Dá trabalho, você tem que ir ali um grãozinho por vez, né? Não tente mudar tudo que você está fazendo do dia para a noite. Faça pequenas alterações e vai com calma. Vai com calma. De pouquinho em pouquinho, todos nós vamos seguindo em frente, não é mesmo? E você, gostou desse conteúdo aqui no Big Festival? Poxa, aproveita, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, então curtiria algo diferente e aproveita, se inscreva aqui no nosso canal também para fortalecer o Big Festival. Olha, se liga porque do dia 3 a 9 de maio a gente tem muito conteúdo bacana por aí. Então olha, a gente se vê no Big Festival.